Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra! Ó, bomba, reviravolta, bomba no Flamengo. É uma contratação histórica que toda a torcida estava querendo. Isso explodiu, gente. Vene Casagrande acabou de trazer essa notícia em primeira mão e eu vou trazer tudo detalhado para você aqui. Inclusive, vou colocar ele falando aqui sobre essa contratação. Eu sei que você vai ficar feliz. É assim, para os adversários tremer e ficar com as pernas bambas, tá? Chupa, secadores! E antes de mais nada, rubro-negro, quero desejar para você, para toda a sua família, uma excelente semana, tá? Uma ótima segunda-feira, abençoada para todos vocês. Bora pro vídeo. Mas me fala aí, o que você tá achando do Flamengo com o Felipe Luiz? Você gostou da vitória contra o Bahia? Comenta aqui, eu gostei no sábado. E você? Comenta aqui, mete o dedo no like e bora pro vídeo aí. E só lembrando a você, rubro-negro, que esse vídeo aqui tem um patrocínio exclusivo da 1xBet, melhor e maior casa de apostas esportivas do mundo, de confiança, eu garanto, tá? Tem parceria com Barcelona, Liverpool, grandes clubes aí pelo mundo afora. E detalhe, um cupom promocional que tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você entra lá no meu cupom, você vai ter tudo que você colocar lá, pra você fazer a sua fezinha, vai ter em dobro. Colocou 100, tem 200, colocou 200, colocou 200, 400 e assim sucessivamente. Então, corre aqui embaixo, acessa lá o cupom do Emer, vai ter que acessar meu cupom Emer Show e vamos ser felizes com a 1xBet, porque essa eu garanto, meu parceiro. Galera, vamos falar sobre o Flamengo. Eu, na live de ontem, comentei rapidamente isso, mas eu quero elogiar novamente a postura do técnico Felipe Luiz. Primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, eu postei nas outras redes sociais, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses dois jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses dois jogos do Flamengo, no comando do Felipe Luiz, é a marcação sob pressão. Lá em cima, a intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos. Tanto é que no segundo tempo, tanto contra o Corinthians quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso, porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta. Mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente, um jogo coletivo muito bom do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar. Lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição, e o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, e a situação do Wesley? Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali.
já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas, e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, fica, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção. Até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele. Dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo. Embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele. Atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança. E eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos. Mas você é o Gabigol. Aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio. Eu acho que o Tite errou 2 coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou o Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol. Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado, e o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol, e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas. Isso, repito, foi uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício. Galera, é o seguinte, o Marcos Braz não pode falar nada sobre isso. O Marcos Braz, a partir de dezembro, não será mais dirigente do Flamengo. O Marcos Braz, nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está muito mais preocupado com a reeleição dele para vereador no município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz não pode falar sobre isso. O Marcos Braz, em dezembro, repito, não estará mais no Flamengo.
Inclusive, o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo errou ao dar um contrato válido até dezembro de 2025 com o Felipe Luiz com uma multa rescisória. Não é justo com o próximo presidente. E se o próximo presidente não quiser ficar com o Felipe Luiz, vai ter que pagar mais uma multa rescisória? Então o Marcos Braz não tem mais o que falar, não tem mais o que opinar. A partir de dezembro ele não fará mais parte da diretoria do Flamengo e aí é com a nova gestão. Inclusive o assunto Gabigol também é com a nova gestão. Ou eles também vão renovar com o Gabigol antes do fim do ano, dando 5 anos de contrato para Gabigol, comprometendo o orçamento do Flamengo. Peraí, né? Chega, Marcos Braz vai embora daqui a alguns dias, então ele não pode mais opinar sobre isso, embora ele tenha dito que possa ter uma reviravolta. Mas, para finalizar, o Marcos Braz não tem poder sobre isso, nem terá a partir de janeiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode enfrentar o Flamengo. Vamos apresentar o destaque desse jogo. Vitória rubro-negra, segundo jogo do Felipe Luiz com Mendel Bidulowski. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0 aqui na Arena Fonte Nova. No primeiro tempo, Gerson acionou Gabigol, mais uma vez titular no Flamengo. Marcos Felipe fez a defesa. Aí escanteio para o Bahia. Everaldo desviou, Wesley salvou e Tassiano teve grande chance. Gabriel teve mais uma chance para o Flamengo, antes de Bruno Henrique parar em Marcos Felipe. No rebote, Ayrton Lucas fez o primeiro do Flamengo. No segundo tempo, Ayrton Lucas tentou mais um. Gerson também mandou para fora. Alcaraz acertou o travessão. Luciano Juba teve a melhor chance do Bahia no segundo tempo. E nos acréscimos, pênalti de Santiago Arias em Michael. Alcaraz bateu e definiu o placar final. Flamengo 2, Bahia 0. E o técnico Rogério Ceni, chamado de burro pela torcida do Bahia. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue na 4ª colocação e o Bahia na 6ª posição. E seguem os tabus. Rogério Ceni, como treinador, nunca venceu o Flamengo. São 15 jogos e 15 derrotas. E o Bahia chega a 11 derrotas consecutivas contra o Flamengo. Já Felipe Luiz, como treinador do time, tem 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Vamos ouvir os personagens depois da vitória do Flamengo aqui na Arena Fonte Nova, 2-0 contra o Bahia. Uma grande vitória. Um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time impressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário e eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. A gente está conseguindo voltar ao rumo da vitória, né? Que é muito importante para a gente, principalmente para o grupo. Então a gente vem tentando entender o jogo do Felipe, o que ele quer. E então a gente vem trabalhando muito, não só na parte do campo, né, que tem muito pouco tempo, mas na parte do vídeo. Então a gente fica feliz de estar conseguindo mais uma vitória. Agora é descansar, ver o que a gente tem para corrigir para voltar depois da data FIFA mais forte. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele. Mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Olha lá, segue sem vencer. Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo, são 15 jogos, 15 derrotas. Nenhuma vitória, nenhum empate. Em 2024 foram 4 jogos, 4 vitórias. Importante lembrar, os 2 jogos do Brasileiro e se enfrentaram na Copa do Brasil, a fase anterior. O Flamengo está na semifinal, venceu a ida contra o Corinthians 1-0 e as quartas de final
realizadas contra o Bahia. 2 jogos vencidos pelo Flamengo por 1-0. Ô Mauro, vamos lá, Flamengo, segundo jogo, coincidência, né? 2 laterais esquerdos fazendo gols, né? O Alexandro e agora o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho da importância de virar a página. Estava muito claro que ali o tempo com o Tite, a coisa não estava legal, o clima não era bom. Pelo menos esse clima mudou e aí 2 vitórias seguidas. Mudou, é um outro Flamengo, né? Assim, até no aspecto anímico, né? Com a mudança, com a chegada do Felipe e tal. Ele praticamente repete o time, ele coloca hoje o Ayrton Lucas, porque o Alexandre, que deu para entender que será o titular dele, se machucou, né? Fez aquele gol contra o Corinthians e se machucou. Aí entra o Ayrton e é muito feliz. Mas é o que ele disse ali, ele quer esse estilo de pressionar. Você corre risco de contra-ataques? Corre. Aconteceu isso hoje. Eu não sei se... Eu estava olhando os números, vendo esses momentos aí. O Bahia teve uma chance de abrir o placar, inclusive, quando estava 0-0, uma cabeçada do Tassiano para fora e tal. Não sei se foi tão mal assim para chamarem o Rogério de burro, mas não venceu, 2-0, aí o torcedor... E também não é só esse jogo, né? A coisa vai se acumulando. Mas... merecidíssima a vitória do Flamengo, foi muito melhor, mas aqui sem o Everton Ribeiro, que o próprio Felipe reconhece que foi bom ele não estar, esse meio-campo já não funciona tão bem como deveria, porque realmente é muito forte esse meio-campo do Bahia, mas não funcionou como deveria. Só achei um pouco de exagero de vaiar, mas enfim, faz parte, o torcedor tem sempre razão quanto a isso. Uma coisa bonita que aconteceu nesse jogo também foi no final, o pênalti, né? O Gerson, que era o capitão, pegou a bola e entregou para o Alcaraz bater. Ele ficou muito emocionado, marcou o gol e depois agradeceu, toda a gratidão ao Gerson, isso foi bem legal. Agora, o pênalti foi uma vergonha do Arias. Nossa, uma vergonha, porque ele dá um soco no Michael, né? Ele não é que só... Primeiro ele só faz a falta, mas depois ele dá um soco no Santiago Arias, que está convocado, vai sair desse jogo aí e viajar para jogar pela Colômbia, quer dizer, jogador de nível, né? Já fez um gol, 4, 5 assistências pelo Bahia, é titular, mas não pode dar um murro, foi um murro. Então, na hora o árbitro marcou apenas o pênalti, deu um amarelo para ele e tal, mas aí foi chamado pelo VAR, vem dar uma olhada aqui, que não foi só esse pisão, enfim, esse trançapé que ele deu, não. Aí ele vai lá e olha e claramente tem um murro em cima do Michael. Algumas finalizações até decentes do Bahia, por isso que eu acho que não era para tanto. Mas, enfim, merecidíssimo, segunda vitória. E vai começar a repetir o time. Agora tem essa parada, o Michael entrou muito bem, né? Que já voltou, eu acho que assim, com essa parada. Tentar recuperar o máximo possível, colocar todo mundo em forma, inclusive o De La Cruz, né? O Arrascaeta já fez uma partida bem melhor, mas todos eles precisam entrar mais em forma. Só que esses vão viajar, né? Esses vão para a seleção do Uruguai, para saber como vão voltar. Mas, enfim, que entrem em forma lá e tal. Porque, apesar da distância, o Flamengo agora vai apostar nisso aí, né? Tem ainda Copa do Brasil para tentar um título, mas não vai desistir. Com o Felipe, não vai desistir do Brasileirão. Antes a gente até imaginava assim, será que, né? Que agora vai focar só na Copa e tal, até a mudança da data da Copa do Brasil, porque o próximo jogo é o Fla-Flu, logo na volta da data FIFA. Aí deu aquela impressão, tá vendo? Fla-Flu não tem problema jogar sem os jogadores que estão servindo as seleções, ou que eles cheguem em cima da hora cansados e tal, e vão guardar toda a força para a Copa do Brasil, para a decisão com o Corinthians. Mas já não era... Essa decisão foi tomada até antes do Felipe Luiz estar lá, é uma decisão da diretoria, enfim, mas é o que vai acontecer, vamos ver. Agora é um Fla-Flu, o Fluminense precisando de mais, né? Está lá embaixo. Não sei quantos jogadores voltarão em forma, né? Porque quem vai jogar, quantos minutos. O Gerson, por exemplo, de novo foi o melhor do Flamengo, de novo. O Gerson está sobrando. Acho muito difícil o Dorival não o colocar como titular na seleção. Então, ele corre o risco, entre aspas, para o Flamengo, para o Felipe, de jogar muitos minutos na seleção, né? Para o Flamengo, para ele não, ele vai achar ótimo. Que eu acho assim, se olhar o meio-campo da seleção e olhar o Gerson, ele está merecendo entrar. Então, esse vai se desgastar. A Arrascaeta e o De La Cruz também, titulares no Uruguai, quantos minutos vão jogar, não sabemos. Enfim,
talvez eles voltem e tenham que ser, ou um ou outro, ou todo mundo, a maioria tal, tenha que ser poupado contra o Fluminense. Mas aí estarão inteiros já para o jogo contra o Corinthians, que aí é no próximo final de semana após o término da data FIFA. Cadê, pessoal? Sumiram de novo. Não tô achando os baba-ovo do Tite de novo. Felipe Luiz foi contra o Bahia. Lá ganhou. Segunda vitória consecutiva. Tô louco pra ver o que vão falar. Ah, mas o Flamengo cedeu no segundo tempo. Ah, mas o Flamengo tá muito aberto. Engole! O cara chegou pra se inspirar no Jorge Jesus. E o torcedor do Flamengo tá disposto a esperar o que for pra ver o seu time jogar bem de novo como tá jogando. Atacar como tá atacando. Chega de covardia. Chega de frouxidão. Chega de apatia. E pra muita gente da mídia de São Paulo, interessa ver o Flamengo apático, monótono. Então, o torcedor do Flamengo é isso que interessa. Tá feliz demais com o Felipe Luiz. Como é bom ver o Flamengo voltar a jogar futebol. Como é bom ver o Flamengo atacar, criar chance de gol, sem medo. Ah, mas se abriu muito, tá bom. Eu prefiro o Flamengo ganhando de 9-4 do que perdendo, como perdia muito com o Tite, sem nem atacar. Felipe Luiz, eu acho que vai voar no Flamengo. E quem torce contra o time vai torcer contra ele, isso é óbvio. Flamengo 2, Bahia 0. Felipe Luiz e Rogério Ceni terminam a partida com 100% de aproveitamento. É isso mesmo. O Felipe Luiz, 2 jogos como técnico rubro-negro, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o Rogério Ceni tem um percentual muito mais bizarro. Essa foi a 15ª vez que, como treinador, ele enfrentou o Flamengo e chegou à sua 15ª derrota. Confesso que não me lembro de um percentual tão absurdo assim entre um treinador grande e um clube do tamanho do Flamengo. De qualquer maneira, vamos falar do jogo, que é o que interessa. O Flamengo voltou a jogar muito bem sob o comando do seu novo treinador. E com uma curiosidade, né? Felipe Luiz foi um grandíssimo lateral esquerdo. E não é que no seu time, nas 2 partidas em que ele foi o comandante, teve gol de lateral esquerdo, o gol do Alexandre, na vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil, e hoje um gol do Ayrton Lucas, que acabou complementado por um gol do Alcaraz de pênalti no último lance do jogo, praticamente. O Flamengo não teve a intensidade, a entrega tão impressionante como fez contra os corintianos, mas dominou completamente o jogo, levou como quis, ainda marcando no campo do adversário e faltando ainda um pouco mais de finalizações, e voltou a perder gols impressionantes. O Gerson, que foi disparado o melhor homem em campo, perdeu mais uma vez um gol incrível, completamente livre, chutou de curva, a bola passou raspando. De qualquer maneira, foi bastante interessante, bastante produtiva essa primeira fase do Felipe Luiz na frente do Flamengo, já que agora vamos ter a parada para a data FIFA, e ele poderá treinar ainda melhor os seus jogadores. Por enquanto ele praticamente não treinou, né? Ele simplesmente mostrou vídeos e disse, olha, aqui, ali, aqui tem que corrigir essa posição, ali tem que corrigir aquela outra. Certamente que o Flamengo, que vai voltar depois da data FIFA, deve voltar mais forte. O perigo, como sempre, são os jogadores que estarão convocados, e serão muitos, né? O Gerson na seleção brasileira, o Gerson tem que ser titular nesse time do meio do Brasil, o Dorival. Tá na cara. Mas, enfim, e os uruguaios, né, que também vão para a seleção uruguaia, fora o Pulgar, que vai para a seleção chilena. Até o Gonçalo Plata vai para a seleção do Equador. Se essa turma toda voltar inteira, certamente que o Flamengo poderá melhorar agora a partir de cada jogo. Porque não há mais nenhuma dúvida. O Felipe Luiz é muito, mas muito melhor do que o Tite e o Titinho. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0. Em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante
O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando, no segundo tempo, o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. É difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado, e jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido, sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo, tanto é que ele já tem as licenças da CBF e agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz: ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. E está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas são 48 milhões de pessoas, né?
As pesquisas apontam isso. 48 milhões de pessoas. Isso é um quarto da população brasileira, velho. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje o Rogério Ceni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Ceni ele foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje. Porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Felipe Luiz, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssimas oportunidades teve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Felipe Luiz. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians para o jogo do Bahia. O Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho, num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael, pênalti. 2-0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo e com o time do Felipe nesses 2 primeiros jogos está acontecendo isso. O último passe antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores muitas vezes estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte: é o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. Não tem nenhuma semana. Foram 4 treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. Pulgar, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores estarão fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, mesmo? Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali. Não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento, ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo, né, de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a ele ter deixado o Gabriel muito tempo no jogo. Ele está sendo parça do Gabriel Barbosa. Galera, o Gabriel, ele tem no Felipe exatamente o que ele não tinha no Tite. Um técnico que confia nele, que acredita nele e que sabe que para ele se recuperar, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. O Tite poucas oportunidades deu ao Gabriel Barbosa, como deu também na seleção brasileira, pouquíssimas oportunidades. O Flamengo perdeu o Pedro, o Flamengo tem Gabigol e Carlinhos. O Flamengo tem que colocar o Gabigol para jogar. Ou então faz como no final do jogo, coloca um time que tem uma formação diferente, que não tem um centroavante. Mas a partir do momento que tem Gabigol,
tem que botar o Gabigol para jogar. E aí não é questão de parceria nem de amizade, é uma questão de necessidade. O Felipe precisa que o Gabriel volte ao bom nível. Hoje, eu achei que ele fez uma partida pior do que contra o Corinthians no Maracanã. Contra o Corinthians ele foi melhor. Mas eu acho também que essas duas últimas partidas dele foram melhores do que todas as outras dele sob o comando do Tite e nos últimos 2 anos praticamente. Desde a final da Libertadores da América em 2022, que ele fez o gol do título, até agora, esses 2 jogos do Gabriel com o Felipe foram os melhores jogos do Gabriel Barbosa. Ele dá sinais de que ele está se recuperando, que ele está se movimentando melhor e ele teve chance hoje de fazer gol num belíssimo passe do Gerson, que cada vez mais vai se tornando o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Então, o que eu acho do Felipe Luiz é um começo impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. Todo mundo estava esperando um Flamengo como naquele jogo passado, na estreia do treinador. Não foi tanto, mas foi bom. O time do Flamengo sabia da pressão que ia fazer o Bahia, está dentro de casa, diante da torcida dele, né? Mas a torcida do Flamengo na Bahia estoura também. Então, estava lá meio a meio, quase. E o time do Flamengo entrou para tentar bloquear, né, a pressão que o time do Bahia iria fazer, como fez. Então, o time do Flamengo começou a segurar o jogo, prender o jogo. Então, o problema é o seguinte, é sempre o que a gente discute, os 4 homens no meio do campo, tá certo? É o Pulgar, aí